Deus, nosso Pai Criador, abençoe a cada um de nós aqui presente. Abençoe nossos lares, que sejamos dignos do teu amor e da tua bondade. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tudo bem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos na continuidade dos nossos estudos aqui, dessa obra do que é o Espiritismo, né? Nós continuamos ali no capítulo 1, agora nas páginas 75 a 79, e hoje nós vamos ver aqui, nós vamos estudar os mecanismos de intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual. Tá? O objetivo é compreender como os espíritos atuam sobre a matéria e o pensamento, para transmitir mensagens, estabelecendo as bases da prática mediúnica segura e proveitosa. Então, Kardec tem uma frase muito interessante que ele diz assim: a comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível não é mais um mistério. É uma lei da natureza cujos efeitos a ciência espírita vem demonstrar. Olha só nessa frase, quanto esclarecimento. Então, a comunicação entre o mundo visível e invisível sempre foi um mistério. Como isso acontecia? Por que acontecia? De que modo acontecia? É possível? Não é? Ah, lá na Bíblia fala que não pode contactar os mortos. Como é que é isso? Isso, de alguma forma, vem sendo esclarecido pela doutrina espírita. O que a doutrina espírita, por meio da ciência espírita, vem trazer para nós? Que esta comunicação se constitui em uma lei da natureza. É uma lei natural. Então, nós vamos ver ao longo do nosso caminhar na noite de hoje, o que tem de sobrenatural na comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. Será que tem algo de sobrenatural? Nós vamos ver. E quais os efeitos disso? Será que tem algum efeito na nossa vida? Todos estão habilitados a esta comunicação entre o mundo visível e o invisível? Como que isso se dá, né? Das 8 bilhões de pessoas aproximadamente que somos hoje no mundo, nós podemos dizer que existem 8 bilhões de médiums ou não? Então, tudo isso nós vamos ver nesse diálogo que nasce aí entre o visitante e Kardec, né? O diálogo aqui. Muito bem. Então, assim, mediunidade, como os espíritos se comunicam. Então, nas últimas 2 semanas, Ana Carolina explorou muito bem, de uma forma muito didática e clara, essas questões de mediunidade, né, para que a gente pudesse ter uma base melhor para entrar aqui no estudo da questão da mediunidade. Esse é o dilema ali, né, que Kardec está colocando para o visitante. Então, como é que Kardec vem explicar este fenômeno? A palavra mediunidade, ela não existia.
É uma palavra que passa a existir. Lembra? Kardec fala o quê? Para uma ciência que é nova, ele precisava de novas palavras. Então, mediunidade é uma dessas novas palavras. Um desses neologismos, né? Novas palavras com conceitos específicos que se aplicam aqui. A doutrina espírita explica o que vem a ser este fenômeno da mediunidade. O que Kardec coloca para nós? Que a comunicação ocorre através da ação do espírito sobre perispírito do médium. Muito bem. Nessa frase aqui, a gente poderia ficar uns 3 meses estudando. Por quê? Porque por mais que pareça simples a ideia, ela exige de nós um exercício mental para que nós possamos compreender exatamente o que essa frase quer dizer. Então vamos partir do pressuposto seguinte, que nós estamos estudando aqui a comunicação entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Então, que é o médium, né? Ele tem a alma, que é o espírito que está ali naquele corpo, ligado àquele corpo. Quais são os elementos comuns? O que tanto a pessoa que está aqui encarnada, que é o médium, tem, que o espírito tem? Quais são os elementos comuns a ambos? Pode tirar o mudo do seu microfone, Rogério. O perispírito. Tá, então, o espírito, ele é um espírito, que é uma essência, e ele tem um perispírito. Muito bem. E o encarnado? Tem o corpo físico, perispírito e o espírito. Perfeito. Então, o que esses são os elementos comuns. O que um não tem do outro? Corpo físico. Corpo físico, né? Então, o espírito não tem o corpo físico, mas ele tem o perispírito. E a alma encarnada tem o corpo físico, espírito e espírito. Então, a diferença única é o corpo físico, tá? Muito bem. E como é que... Então, a partir do momento que nós temos esses elementos comuns, nós vamos entender o seguinte. O fenômeno mediúnico, ele se estabelece a partir da comunicação do perispírito, do espírito encarnado, perispírito do médium. Ok? Então, vamos lá. E o que é a mediunidade? Então, vamos primeiro falar sobre o que vem a ser a mediunidade num sentido amplo. No sentido amplo, a mediunidade nada mais é do que a capacidade de nós captarmos ideias que vêm do plano, que vêm de espíritos desencarnados. Seja do nosso anjo de guarda, do nosso mentor espiritual, seja de espíritos que precisam de ajuda, sejam de espíritos que querem nos obsediar, seja de espíritos que querem nos mostrar um bom caminho. Não importa. Todas essas ideias que partem dessas entidades espirituais e chegam até nós de alguma forma, elas chegam por intermédio dessa capacidade mediúnica que todos os 8 bilhões de habitantes do planeta têm. Todos nós temos. Então, médium lato sensu, todos nós somos. Todos nós somos. Só um momentinho, por gentileza. Vou responder minha filha aqui.
Todos nós somos médiuns nesse sentido amplo. Né? E como é que isso se estabelece na nossa vida, na nossa rotina, no dia a dia? O que nós precisamos entender? É como se cada um de nós, os 8 bilhões de pessoas, fossem um rádio. Tá? E nesse rádio houvesse muitas estações. Então, ao longo do dia, ao longo de todos os momentos da nossa vida, nós vamos nos sintonizando com uma estação ou outra. Tá? E essa sintonia, ela, a partir do momento que a gente sintoniza, ela pode ser uma sintonia de AM ou de FM. Todo mundo aqui lembra da AM, que dá aquele chiado ruim, e a FM, que não, uma sintonia melhor. O plano espiritual é a mesma coisa. Nós podemos nos sintonizar com espíritos que elevam a nossa forma de ser, nós podemos nos sintonizar com espíritos que não nos elevam, né? Ou ao contrário, até nos prejudicam. Isso nada mais do que a manifestação da nossa liberdade, da nossa ação e da nossa vontade. O que nós queremos? Então, vamos imaginar que nós consigamos estar um pouco mais conectados ao longo da maior parte do nosso dia com os nossos mentores espirituais, ou anjo de guarda, como quisermos chamar. Né? O que vai acontecer? Nós teremos intuições, então a gente está lá no nosso trabalho. Puxa, eu estou sem ideia para fazer isso. De repente vem uma ideia, está no estudo. Nossa, estou com uma dificuldade disso, aí você entende aquilo. Né? Está dirigindo, olha, tem um perigo no caminho, você erra o caminho. Então a gente vai registrando as sugestões desses espíritos que nos ajudam, e todos nós, esses 8 bilhões de pessoas, temos essa capacidade. Então, isso é mediunidade. Isso é uma mediunidade num sentido amplo. Tá? Agora, aqui, a partir de agora, nós vamos estudar um pouco mais sobre a mediunidade no sentido restrito. Né? Aquela mediunidade que é a capacidade não só de registrar as sugestões que vêm dos espíritos desencarnados, mas também reproduzi-las. Como é que isso funciona? Como funciona esse registro? Tem uma pessoa que sabe fazer tudo isso, que sabe decodificar o pensamento dos espíritos de formas diferentes? Primeira coisa que a gente precisa entender: o fenômeno mediúnico, que nós poderíamos dizer que a expressão mais correta é fenômeno medianímico, eu já vou dizer por quê, mas vamos tratar de fenômeno mediúnico. Ele se estabelece da seguinte forma: o espírito pensa, espírito desencarnado, né? O que o médium faz com o pensamento do espírito? O que vocês acham? Será que ele lê? Interpreta? Interpreta? O que vocês acham? Sem medo de errar. Lê e interpreta. Bacana. Duas opiniões boas. Ele faz... acaba sendo um pouco isso que você falou, Rogério, mas ele faz a decodificação do pensamento do espírito. Ele é um tradutor. O médium é um tradutor do espírito. O médium capta, por intermédio do perispírito dele, ele capta o pensamento do espírito. E o que ele usa para traduzir o pensamento do espírito? Os seus conhecimentos pessoais. Percebem por que não existe fenômeno mediúnico sem a participação da alma
do médium, porque o espírito pensa, o médium capta os pensamentos e traduz aqueles pensamentos em palavras, ou às vezes em escrita. Mas para fazer isto, aquele médium vai usar os seus próprios conhecimentos. E isso nós chamamos de animismo. Percebe? O que é o animismo? É a vontade, é a utilização das ferramentas da pessoa encarnada para traduzir, decodificar, interpretar o pensamento do espírito. Então, não existe fenômeno mediúnico sem a vontade da alma do encarnado. Né? Aí nós temos o termo animismo, que muitas vezes nós costumamos a interpretar de uma forma incorreta e entender o seguinte: ah, não, aquele médium está colocando muito animismo na comunicação, não é? Na verdade, o que acontece? Claro que quanto mais o médium for estudado, trabalhado, experimentado, experiente, ele vai colocar menos dele naquela tradução. Mas ele sempre vai usar todos os conhecimentos que ele tiver para traduzir melhor o pensamento do espírito. Por isso que nós achamos que mediunidade envolve na mesa mediúnica. É um grande engano. A mediunidade nós desenvolvemos no nosso dia a dia, quando nós estudamos, quando nós aprendemos algo além do que a gente já sabe, quando a gente estuda história, quando a gente estuda gramática, quando a gente estuda regras de português. Chico Xavier foi estudar gramática para ser uma ferramenta de interpretação do pensamento dos espíritos mais adequada. Então, percebe? Alguns conceitos que às vezes a gente ouve e são equivocados, a gente vai desconstruindo a partir do momento que nós vamos estudando e compreendendo as efetivas razões de ser daqueles conceitos. O animismo é um desses conceitos. A questão de o desenvolvimento mediúnico, ele está ligado diretamente com a forma pela qual nós vivemos a nossa vida. Nós desenvolvemos a mediunidade no dia a dia. A nossa forma de ser, a nossa forma de estudar ou não estudar. Né? Por que isso? Para que nós possamos ser ferramentas boas ou ruins nessa tradução. Né? A nossa capacidade mediúnica, ela vai melhorando conforme nós vamos nos melhorando. Só intelectualmente? Não, oralmente. Moralmente, principalmente. Né? A melhora moral, a reforma íntima, é uma das ferramentas que mais nos capacitam em termos mediúnicos. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos aliar estudo doutrinário com autoconhecimento, né? Uma melhora interior nossa e estudos gerais, para que nós sejamos pessoas que conhecem um pouco de cada coisa, um pouco de tudo, né? Como é que nós vamos passar uma mensagem de um cientista se a gente não tem menor ideia daquilo que ele está falando? Nós não vamos conseguir traduzir o pensamento daquele cientista. Mas se eu já li alguma coisinha a respeito daquela ideia, pode ser que eu consiga traduzir. Pode ser que eu consiga falar. Se eu já li alguma coisinha sobre psicanálise, sobre neurociência, sobre ferramentas, sobre transtornos mentais, percebe? Coisas que não têm diretamente a ver com a doutrina, mas que vão nos enriquecendo de cultura
e que vão nos transformando em ferramentas melhores para que a gente possa fazer esta tradução do pensamento dos espíritos. Então, voltando na frase, a comunicação ocorre através da ação do espírito sobre o perispírito do médium. Os principais meios identificados por Kardec, e aí a gente vai entrar agora nos tipos, né, dessas comunicações. Então, intuição, transmissão direta de pensamento para pensamento. Então, o médium, o espírito pensou, intuiu aquele médium e ele captou aquela intuição. Né? Isso tanto pode acontecer numa reunião mediúnica, como pode acontecer no nosso dia a dia, da forma pela qual eu comentei. Tipologia, né, que são as pancadas, ruídos e batidos em objetos sólidos. Muito comum quando? Em que época da doutrina? 1800, no início. Isso, no início, né? Antes de 1857. Exatamente. Por que hoje não precisa mais? Porque nós já temos muita literatura, muitas obras básicas, fundamentais. Nós já temos o Pentateuco, que Kardec já codificou tudo, já explicou tudo para nós. Não há mais necessidade. Perfeito. Perfeito, Acho Rogério. que por causa da mediunidade de efeito inteligente, né? Não precisa mais da mediunidade de efeitos físicos. Também, não precisa mais. E hoje, o que a gente precisa? O que a gente precisa desenvolver hoje? Nós precisamos desenvolver a sensibilidade de se conectar com os espíritos desencarnados que querem se comunicar conosco. Afinar essa sintonia de AM cada vez mais. Ah, mas isso a gente sempre precisou. Então, agora continua. Mas eu quero que a gente fique com essa pergunta, tá? Nós vamos voltar a ela até o final da nossa explanação. Por que hoje não precisa mais das pancadas e dos efeitos físicos? Tem uma razão. Nós vamos voltar a ela. Depois, a escrita e desenho, o uso da mão do médium para grafia ou arte. Né? Vocês já viram os espíritos que fazem. Chico Xavier era mestre nisso. Chico Xavier e Divaldo desenvolveram esta faculdade, essa possibilidade do dia para a noite. O que vocês acham? Não. Como foi isso? Precisou do quê? De muito Treino. Muito treino, né? Vocês já viram uma passagem da vida do Divaldo, que ele escreve um monte de mensagens, tem assim um calhamaço, e aí a Joana de Ângeles fala, bom, agora nós vamos começar a escrever os livros. O que eu faço com as mensagens? Quem? Como assim quem? Quem? Até agora foi só treino. Né? Então, assim, tudo na vida a gente acaba ficando bom a partir do quê? Do treino, do hábito, do fazer, né? E a sintonia com os espíritos desencarnados, ela também vai melhorando a partir do tempo, né? André Luiz visitou as reuniões mediúnicas de Chico Xavier para estabelecer uma conexão com ele ali por mais de 700 vezes, antes de começar a escrever por intermédio do Chico. Então, isso é muito importante que nós compreendamos. Por isso que a disciplina e a constância no trabalho mediúnico gera bons frutos, né? Porque vai gerando o quê? Uma sintonia mais afinada nos espíritos, entre aquele espírito que quer se comunicar de uma forma talvez um pouco mais superior e o médium. Sons articulados, vozes diretas ou através do aparelho fonador. Então, o espírito também pode usar o nosso aparelho fonador, a nossa boca,
para se comunicar. É muito comum nas reuniões mediúnicas, né? O espírito, o médium falar aquilo que o espírito está pensando, tá? E o médium, que é muito importante, dizer o seguinte: o médium, hoje, com os estudos, com a questão de todas as informações que nós temos, aquela mediunidade inconsciente, ela está desaparecendo do nosso planeta. Por quê? Porque já está claro que o médium controla a comunicação mediúnica. Ele vai permitir que o espírito se manifeste por intermédio dele, mas ele fará um filtro dessa comunicação. Por exemplo, é muito comum em reuniões que têm o objetivo de auxiliar espíritos sofredores, num caso de obsessão, num caso de que o espírito está ali com muita raiva de determinada pessoa, seja de uma pessoa encarnada que está ali na reunião mediúnica, ou de um desencarnado, ou de alguém que ele esteja no meio de um processo obsessivo, é muito comum ele querer xingar as pessoas e ofender as pessoas, né? O que o médium vai fazer? Ele vai xingar? Não. Mas ele vai dizer, olha, eu estou com muita raiva de fulano. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer só um pouquinho, pessoal. Filho, sua irmã está fazendo macarrão, eu preciso que você fique de olho para ajudar ele. Estou com os meus filhos aqui em casa, de vez em quando eu tenho que dar uma orientação ou outra ali. Então, assim, o que o médium vai fazer? Ele vai fazer o filtro daquele xingamento. Até para quê? Para que ele não conturbe o ambiente na reunião mediúnica. Então, o médium, ele tem o controle total. Médium trabalhado, estudado e que sabe o que está fazendo. Ele tem o controle total daquele ato. Já vi pessoas que têm uma mediunidade extremamente dinâmica, né, ou ostensiva, como queira, que não tinha esse controle, o espírito fazia da pessoa o que queria. Jogava na parede, arrastava a pessoa no chão. Então, assim, por isso que o estudo é muito importante. E a certeza de quais são, de qual é o papel do encarnado neste fenômeno medianímico. Ele precisa ter essa plena consciência de que quem dá as regras na comunicação é ele médium. Isso é muito importante. Então, por que as pessoas estudam, fazem 2 anos de ESD, mais 2 anos de mediúnico, para ir para uma mesa mediúnica? Exatamente para entender esse tipo de situação. Quais os limites? O que compete a mim? O que eu posso? O que não posso? Quando o espírito quiser me impor a vontade dele, como é que eu vou fazer? Né? Qual atitude eu vou tomar? Com amor, com respeito, mas com disciplina. Isso também é uma forma de educar o próprio espírito, que é ali o espírito comunicante. Tá? Nós temos ainda a questão da visão e da audição, que é a percepção sensorial direta pelo médium. Né? Algumas pessoas efetivamente veem os espíritos com os olhos da matéria, tá? Veem como a gente vê os encarnados, e outros veem com os olhos da mente. Tá? Então, são as duas formas de percepção espiritual. Então, você está lá numa reunião mediúnica, ou na sua casa, então você fechou os seus olhos, imaginou o ambiente, e ali você enxergou um espírito, que pode estar atrás de você, do lado, não importa, porque você está enxergando com o quê? Com a tua mente, com a tua capacidade de utilizar os conhecimentos espirituais que você tem e, junto com o teu perispírito, captar tudo que está ali. Então, essa é a mediunidade de... Se alguém quiser se manifestar, pode falar. Ou fazer alguma pergunta, me interromper, fiquem à vontade.
Tudo bem até aqui? Tudo bem. Um pouquinho. Veracidade e utilidade das comunicações. Então, o visitante, ele coloca para Kardec ali. Como pode um ser imaterial mover um objeto pesado ou escrever? Né? Olha só a colocação. Então, Kardec coloca: o espírito não atua sem intermediário. Ele utiliza o fluido vital do médium, combinando ao seu próprio fluido perispirítico para dar à matéria uma vida momentânea e obedecer à sua vontade. Então, o que Kardec quis dizer aqui? Isso aqui acontecia muito, né? Na época ali dos primórdios da nossa doutrina, que as coisas se moviam, até mesas se moviam. Né? Então, o que acontece? Olha lá, existe uma combinação entre o fluido do espírito e o fluido do médium, fluido perispiritual, tá? Para dar uma vida momentânea àquela matéria e obedecer à sua vontade. Isso aqui tem um capítulo específico, né, no livro dos médiuns que a gente estuda sobre isso. Muito bem. E aí, Kardec passa a colocar sobre os tipos de médiuns. Quais as categorias principais de médiuns? E essa classificação, ela é feita de acordo com a faculdade predominante. Por que predominante? Porque normalmente quem tem uma mediunidade mais ostensiva ou dinâmica, eu gosto da palavra dinâmica, tá? Herculano Pires propõe essa palavra, mas é essa mediunidade dinâmica, ostensiva. Porque normalmente todos nós, as pessoas que são médiums, às vezes têm mais de uma, mas uma predomina, tem uma facilidade maior. E André Luiz nos conta uma coisa que é muito, muito importante no livro Missionários da Luz. Ele traz para nós a ideia de que as pessoas que desenvolverão esta mediunidade, diferente dos 8 bilhões, né, uma parcela mínima vai ter essa mediunidade ostensiva. E por que ela vai ter? Isso já é planejado lá no plano espiritual. Quem não tem esse planejamento reencarnatório para ter esta mediunidade, não terá. Ah, então quer dizer que são pessoas privilegiadas? Não. São pessoas que recebem uma ferramenta para ficarem em paz com as suas consciências em função de todos os erros cometidos no passado. A mediunidade não é um privilégio. A mediunidade é uma ferramenta de resgate de coisas e de atitudes que nós tivemos nas nossas vidas passadas e que agora nós recebemos no plano espiritual esta oportunidade. Eu gosto muito de um exemplo que nós temos, Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira foi uma das maiores e grandes médiuns brasileiras e do mundo. Tá? E o que ela nos conta na sua biografia? Ivone nos conta que ela foi uma pessoa que, em encarnações passadas, ela se envolveu muito com suicídio. Praticou o suicídio. E ela tinha a opção de tornar ou com a faculdade mediúnica
ou seja, para auxiliar e para resgatar tudo que ela havia delinquido em relação às leis divinas. E ela, então, aceita esse encargo, né, de vir dotada dessa capacidade mediúnica fantástica. E ela sofre muito, tem uma vida muito sofrida. E o espírito, o mentor espiritual dela, ele diz para ela o seguinte, ela fala, né, eu gostaria muito de trabalhar com espíritos superiores, com espíritos, olha só que bacana, né? Então ela tem um desejo de trabalhar com espíritos de muita elevação. E o mentor espiritual dela diz, é possível, mas você tem que estar preparada para as lições e para os desafios que a vida vai te apresentar. Então, ela passa por uma série de situações muito, muito, muito difíceis. E ela diz que a mais difícil dela, dessas situações todas, de muita pobreza, de muita calúnia, de muita humilhação. E ela diz que o mais difícil de todos esses desafios foi o perdão. Depois que ela venceu tudo isso, ela passa, então, a capacidade mediúnica dela está cada vez melhor, ela desenvolve essa moralidade e ela tem uma produção mediúnica fantástica, que é a obra dela. E é muito interessante que ela, como médium, às vezes, ela não só traduzia os pensamentos dos espíritos, mas ela era levada ao plano espiritual. Lá ela observava o que acontecia e, em retorno ao corpo, ela... No livro Memórias de um Suicida, por exemplo, foi escrito dessa forma, demorou, me parece que décadas, para a FEB publicar. Mas vejam, ela tinha a opção de utilizar a ferramenta da mediunidade em favor dela, ou voltar, reencarnar com seu perispírito lesionado em função dos atos de suicídio que ela cometeu. E ela não desperdiçou esta oportunidade. Então, ela com louvor, conseguiu cumprir a programação reencarnatória dela. Tá? Então, de acordo com a faculdade, é que Kardec fala dos tipos de médiuns aqui. Médiuns de efeitos físicos produzem fenômenos materiais, né? Ruídos, movimentos. Médiuns auditivos ouvem a voz dos espíritos. Médiuns psicofônicos ou falantes, né? Eles emprestam o aparelho vocal para a fala do espírito. Médiuns videntes são aqueles que veem os espíritos em estado de vigília ou transe. E lembrando, mesmo os médiuns psicofônicos, o que eles estão fazendo? O espírito, ele entra no corpo do médium, se conecta com o sistema nervoso central dele e usa a boca dele? Não. É tudo através do pensamento. Mas como é que ele fala através do pensamento? Ele age nas cordas vocais do médium. Então ele entra no corpo do médium. Não. Tem uma incorporação. Não. Acho que incorporação não há mais. Como não? Será que não? Então como é que ele usa a boca do médium? Eu acho que é através do pensamento do espírito desencarnado agindo no perispírito do médium, e aí ele aplica as suas características, sua voz, a sua dicção, a sua entonação. Tudo bem, é uma opinião, eu quero outras.
A Angélica está falando aqui, o médium fala, reproduz o que recebe. Como? Aí ela está concordando comigo, através do pensamento. Por pensamento. Sim. Será que é isso? Quem Eu acho. discorda e por quê? Ninguém discorda porque todo mundo concorda. Oswaldo, quando, por Oi. exemplo, a gente vê, eu já vi, por exemplo, em vídeo, o Divaldo, a voz dele se modificar quando ele transmitia uma mensagem do Bezerra de Menezes. Então, eu acho que existe, sim, algum tipo de, como é que eu posso dizer? Incorporação? A utilização das cordas vocais, porque como é que vai mudar a voz do médium? Boa pergunta. Vamos pedir ajuda para os universitários. Por que muda a voz do médium? Por que quando o Dr. Bezerra de Menezes se manifesta por intermédio do Divaldo, quando isso acontecia, eu tive a oportunidade de assistir numa conferência espírita, e por que Divaldo tem o mesmo sotaque do Bezerra de Menezes? Vamos pedir ajuda para os universitários aí, Graça. Mas você é nosso universitário. Ó, a Angélica está colocando aqui. Há ou havia, né, um vínculo diferente entre Bezerra de Menezes e Divaldo. Esse vínculo diferente, gostei dessa expressão, a gente poderia chamar do quê? Sintonia? Sintonia. Muito bem. A sintonia, né? Então, o que acontecia? É isso mesmo, tá? Vocês estão certos. Estou provocando vocês só mesmo para relembrar uma coisa que eu falei antes. Lembra? O fenômeno mediúnico nada mais é do que a tradução do pensamento do espírito. Seja de que forma for. Falada, escrita. O médium está traduzindo o pensamento do espírito. Então, ele capta, pelo seu perispírito, aquele pensamento. Né? Utiliza suas ferramentas. O médium é um psicofônico, né? Falante ou psicofônico. O que vai transformar o pensamento do espírito em palavras, né? Então, ele captou o pensamento e vai transformar aquele pensamento em palavras. É isso. Lembrando, médium é nada mais do que um tradutor, um decodificador. Não importa a forma, seja por escrita, por fala. Agora, mas por que havia nessas circunstâncias a diferença do tom de voz? Por conta da sintonia que havia entre eles, né? O Dr. Bezerra conseguia praticamente utilizar o sistema nervoso do próprio Divaldo como se ele mesmo fosse, né? Então, isso é a sintonia, é a prática, é o fato deles terem trabalhado muito tempo junto que foi permitindo com que aquilo acontecesse, né? Mas nós abandonamos há algum tempo a expressão incorporação, exatamente por isso, porque a gente tinha uma noção de que o espírito incorporava o médium, né? E isso não acontece. Existem alguns fenômenos ali que Kardec estuda, mas que não vem ao caso aqui, de que o espírito ele toma conta até do corpo da pessoa, tá? Mas aí a gente vai ver isso quando a gente trabalhar em processos obsessivos. Mas, no geral, o que existe é a comunicação entre o espírito e o perispírito do médium, tá bem? E de igual forma, aqueles que desenham, né, produzem obras de arte sem conhecimento prévio. Sem conhecimento prévio profundo, porque se for eu para pintar alguma coisa, não vai sair nem aqueles homenzinhos assim de carteira de CNH, Rogério, né?
Minha filha diria que eu sou um dos piores desenhistas do mundo. Então não adianta, você tem que ter um conhecimento prévio para fazer isso. Ou médiums psicógrafos, né, que seriam os escreventes, que transmitem mensagens por escrito. Tá bem? Até aqui, alguma pergunta, Brenda? Eu ouvi falar um dia de mediunidade de visão dupla. O que é? Visão dupla nada mais é do que a visão que nós temos da matéria associada à nossa visão mental, que é perispiritual. Né? Então, Que é esse médium que ele enxerga o espírito, mas não como se ele estivesse vendo um ser encarnado, né? Ele vê como se fosse dentro da cabeça dele, exatamente. como se ele Né? formasse uma imagem, né? Uma imagem real, perfeita, uma imagem, às vezes, uma imagem perfeita, tá? E, as duas formas são possíveis, tá bem? Por exemplo, o espírito, eu vou falar de uma experiência minha, para que fique aqui claro. Num determinado momento, um espírito que estava junto comigo e com uma outra pessoa da minha família, ele usou o fluido vital desta outra pessoa, um pouco da outra, um pouco meu, e se materializou na nossa frente. Então ele estava ali presente, a gente enxergava com os olhos da matéria. Tá? Então isso é possível, quando eles querem, eles fazem. E então, aí você não precisa ser médium para enxergar, né? Aí você não precisa ser médium, ele vai se fazer visível quando ele quiser, mas isso, espíritos mais evoluídos dificilmente fazem isso. Né? Quando faz, tem um motivo para fazer. Né? Tem uma história muito bacana do Chico Xavier, que é o seguinte: ele sempre ajudava um pessoal num determinado momento do mês, quando ele recebia ali o salário dele, ele tinha um pouquinho mais de folga financeira, ele levava cestas básicas para uma comunidade. E teve um mês que ele não tinha nada para levar para aquela comunidade. Nada. Mas ele falou, bom, eu não posso deixar de ir, porque eu sempre fui. E ele foi para aquela comunidade, né? E fez uma prece, entregou para Jesus. Falou, olha, Jesus, eu estou indo lá, não sei fazer o quê. Levar amor, porque comida, coisas que eu costumo levar, eu não posso. E aí, na casa dele, chegou uma encomenda de uma doação que estava sendo feita, mas Chico não estava, não tinha ninguém na casa. E aí, a pessoa que estava entregando a encomenda foi atendido por uma pessoa que orientou e falou, olha, o Chico foi lá no lugar tal, na comunidade tal, entrega para ele lá. E deu o endereço direitinho e tal, e a pessoa foi e entregou para o Chico lá. Então, o que não aconteceria, acabou acontecendo. E o Chico falou, não tinha ninguém na minha casa, quem te atendeu? Ele falou, um tal de Adolfo me atendeu. Ou seja, o Dr. Bezerra de Menezes se materializou e orientou aquela pessoa a fazer a entrega onde o Chico estava. Percebe? Né? Provavelmente o Dr. Bezerra de Menezes, talvez ele nem precisasse, né? Só com a vontade pura e simples dele, ele poderia se materializar ali sem utilizar até o fluido vital daquela pessoa. Mas a gente não vai saber, não tem como saber. Pode ser que ele tenha utilizado, como pode ser que ele não precisasse, né? Então, o fato é que, quando o espírito quer, ele pode se materializar e as pessoas o enxergam como ele é. Isso acontece. Tá? É muito comum acontecer. Muito comum. Amigos meus já relataram, por exemplo, no centro espírita, né? A pessoa chegou para a palestra, foi entrando ali no nosso lar mesmo, foi entrando ali no nosso lar,
e tinha uma senhora sentada, com uma roupa muito diferente, uma roupa de... Parecia que era uma roupa de época ali, e meu amigo comentando comigo. Ele falou, nossa, eu nunca vi essa senhora aqui e tal, no final da palestra eu vou conversar com ela e tal. No que ele se virou para conversar com ela, ele não a viu mais. Ou seja, era um espírito que estava ali frequentando, e naquele momento se fez visível a ele, né? Mas sempre tem uma razão para isso acontecer. Seja ela boa, seja ela ruim, tá? Então, às vezes o espírito pode fazer isso também por maldade. E ele pode... É aí que a gente vai saber a natureza daquele espírito, né? Mas os espíritos sérios, os espíritos elevados, só costumam fazê-lo quando existe essa necessidade real, como no caso da história do Dr. Bezerra, que orientou o rapaz a levar as compras lá para o nosso querido Chico. Tá bem? Então são esses os tipos de médiums, né, as categorias principais aí que a gente pode, que Kardec nos traz. Muito bem. A simplicidade do processo e seus riscos. Embora a comunicação pareça simples, Kardec alerta para os perigos da imprudência e da falta de estudo. E de fato é um perigo. Por quê? Porque é uma coisa que nós estudamos muito no livro dos médiuns. Muito, muito, muito. Kardec bate muito nisso. O tipo de espírito que irá comparecer às reuniões mediúnicas tem a ver com a intenção daquelas pessoas que ali estão. Tem a ver com o preparo, tem a ver com a moralidade daquelas pessoas que ali estão. Percebe? Então, não é porque uma casa... Vamos imaginar o nosso lar. Tá? Vamos imaginar que o nosso lar ele tem vários grupos mediúnicos. Claro que tem toda uma proteção espiritual da casa. Mas cada um dos grupos mediúnicos é que vai estabelecer a sintonia com os espíritos que frequentam aquela reunião. Como é que vai ser isso? Primeiro, a partir da sintonia entre os membros do grupo. Tá? Se, por exemplo, entre os membros do grupo, um não gosta do outro, já não vai dar bom. Já alguma coisa vai acontecer para que aquela antipatia vai atrapalhar o grupo todo, vai atrapalhar toda a sintonia, vai atrapalhar a frequência que o grupo vai estabelecer com o tipo de espírito. Uma pessoa foi lá para o grupo mediúnico depois de fazer consumo de álcool. Também vai atrapalhar. Que tipo de espírito que aquela pessoa vai atrair para aquele grupo? O trabalho que aquela pessoa vai dar, né, André Luiz nos conta nas suas obras. O trabalho que aquela pessoa vai dar para aquele grupo de coordenador espiritual lidar com aquilo. Então, tudo isso vai acontecendo. Por isso que Kardec fala que, embora a comunicação pareça simples, existem perigos. Quais são esses perigos? Falta de estudo é um perigo. Frivolidade é um perigo. Por quê? Atrai espíritos levianos por curiosidade fútil. Né? Eu vou para a reunião mediúnica porque eu estou querendo saber se eu vou encontrar uma namorada. Eu estou querendo saber se eu vou ganhar na Mega Sena. Eu estou querendo saber se... Percebe? Então, frivolidade. Qual o objetivo da pessoa que está se dirigindo a uma reunião mediúnica? É auxiliar o próximo? É se auxiliar? É crescer moralmente? Ótimo. Ela vai atrair espíritos com essa finalidade. Mas o meu objetivo é frívolo. Eu vou atrair espíritos frívolos. Tá? Obsessão. Domínios de espíritos imperfeitos sobre o médium.
Então, olha o que a imprudência e a falta de estudo leva. Leva à frivolidade, à obsessão. E obsessão, gente, nós temos a mania de encarar a obsessão como sendo um ato praticado de lá para cá. Será que é? Não. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos alerta que a obsessão ela pode ser de encarnado para encarnado. Por quê? Porque o nosso pensamento constrói ou destrói. Então, quando eu penso em relação a alguma pessoa, eu emito ondas vibracionais e energéticas de matéria para aquela pessoa e eu vou construir ou destruir algo nela. Isso é uma obsessão. Pode ser de desencarnado para desencarnado. E pode ser de desencarnado para encarnado. E pode ser de encarnado para desencarnado. Por quê? Porque às vezes a gente tem um vício, o espírito está lutando para abandonar aquele vício. Mas ele está ali perto da gente, a gente tem um vício e a gente pratica aquele vício. O espírito fala, não, se ele está fazendo, eu vou fazer também. Quem está obsediando quem? O viciado, o encarnado, está obsediando o desencarnado, que aproveita do vício para se satisfazer. Exatamente. Agora, às vezes o desencarnado tem até uma força de vontade para abandonar aquele vício. Mas ele tem uma sintonia tão forte com o encarnado que o encarnado acaba chamando ele para aquilo. Então, nós precisamos ressignificar, né, o processo obsessivo. Aqui, claro, Kardec está colocando que a imprudência e a falta de estudo leva à obsessão. Ele quer dizer, claro, que leva à ação de espíritos mal intencionados em relação aos médiuns. Tá? É isso que leva a falta de estudo e a imprudência. Mas eu estou chamando a atenção para que o processo obsessivo ele é muito mais amplo. Não é só isso. Tá? Então nós precisamos ressignificar isso. Emmanuel diz, nós só somos obsediados nas nossas imperfeições. Como é que funciona isso? Se eu chegar, eu sou um espírito desencarnado, eu chego lá para o Rogério e falo assim, Rogério, vamos roubar um banco. O Rogério não é bandido até onde a gente saiba nessa encarnação, né, Rogério? Não, de jeito nenhum. Provavelmente em outra a gente já entrava na onda do peão, né? Aí o que o Rogério vai pensar? Como o Rogério já deixou isso para trás, o Rogério vai pensar assim, nossa, queria muito ser dono de um banco para não ter dificuldade financeira. É isso que o espírito vai conseguir, né? No máximo. Agora, vamos lá, imagina uma pessoa que fuma, tá? O espírito chega para ela e fala assim, ai, vamos fumar, vamos fumar. Ela fala, vamos fumar. Então, assim, é fácil o espírito somar a vontade dele à vontade do encarnado para que aquilo aconteça. Por quê? Porque aquilo é algo que ele ainda não trabalhou. Uma pessoa que tem propensão de falar mal dos outros. Tem um hábito. Adora uma fofoca. O espírito chega, vamos falar mal de fulano. Na hora, a pessoa, opa. Agora, para uma pessoa que não tem o hábito de falar mal do outro, se um espírito chegar, vamos falar mal do outro, não vai adiantar nada. Ele não vai ter ali ressonância. E aí ele vai falar, isso aqui não adianta. Vamos tentar outra pessoa. Tá? Então, nós só somos obsediados nas nossas imperfeições. Muito bem. Fascinação. O que é fascinação? Ilusão de que a mensagem é superior quando é enganosa. Então, o médium, ele psicografa uma mensagem de Jesus. Porque ele é um médium especial. Ele é um médium capacitado. Ele é um médium diferente dos demais do grupo. Ele tem condição de psicografar uma mensagem do Cristo. Ele assim o faz e assina
Jesus Cristo. Né? Isso é fascinação. Então, isso é uma ilusão de que aquela mensagem ela é superior quando ela é uma mensagem enganosa. Que tipo de espírito que faz isso? O tipo de espírito que está sintonizado com a autoimagem falsa que o médium tem. Então, ele percebe que, gente, vamos relembrar isso, tá? Os espíritos ouvem os nossos pensamentos como se a gente estivesse usando um megafone. Pensamos, eles estão lá captando. Ah, você é uma pessoa boa, mas você está pensando isso. Você diz que é uma pessoa boa, mas olha o que você está desejando para o outro. Você é uma pessoa ética? Ah, mas olha o que você está pensando da esposa do teu amigo. Então, isso eles ouvem. E a partir do momento que eles ouvem, é ali que eles vão atuar. Na fraqueza do encarnado que eles vão atuar. Quando eles têm uma intenção negativa, né? Intenção de nos perturbar ali nas nossas fraquezas. Tá? Então, a fascinação, ela acontece dessa forma. A partir do momento que aquela pessoa, ela, por falta de autoconhecimento, e autoconhecimento e mediunidade andam de mãos juntas. A gente precisa conhecer o que é bom em nós, o que é ruim, o que precisa ser trabalhado, e o que é bom, até onde é bom. Ah, eu sou um médium capacitado para isso. Que bom. Então, maravilha, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos melhorar essa capacidade. Ah, eu sou um médium fenomenal, já deixei Chico Xavier e Divaldo no chinelo. Pode ter coisa errada, né? Pode ser uma falsa sensação, uma ilusão a nosso respeito. E aí, que tipo de espírito eu vou atrair? Um espírito que quer passar uma mensagem com ar de superior, mas que uma leitura mais atenta vai nos mostrar que o conteúdo daquela mensagem só parece superior, mas efetivamente não é. Tá bem? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as mensagens, as coisas que a gente passa pelo WhatsApp. A gente, mensagem de Bezerra de Menezes. Leia 5, 10 vezes. E para construir no teu coração, fala, não, olha, parece que é mesmo. E se eu tiver dúvida, eu vou conversar com outra pessoa, pegar uma opinião de uma pessoa que possa me ajudar a analisar se aquilo é real ou não, antes de simplesmente encaminhar sem critério. Então, isso é muito importante. E a imprudência e a falta de estudo levam ao que também? Ao orgulho, acreditar-se um instrumento infalível ou privilegiado. Oswaldo, mas numa reunião mediúnica, os mentores espirituais não permitiriam com que os espíritos dessem uma mensagem falsa. E se permite é porque eles estão cochilando? O que vocês me falam disso? Vamos lá para o nosso lar. Tem a coordenação do grupo, tem a material, né? Tem a coordenação espiritual do grupo. Por que essa coordenação espiritual permitiria a que um espírito desse uma mensagem que é uma ilusão, que é uma mensagem que se passando por uma mensagem superior, quando ela, na verdade, é uma mensagem enganosa? Por quê? É testar o grupo. Uma hipótese para testar o grupo. O que mais? Para provar o médium que ele está fazendo coisa errada, para demonstrar ao médium que ele está fazendo coisa errada, que ele não pode fazer essas coisas. Então eles permitem. Aí o grupo vai conscientizar esse médium. Você não pode fazer essas coisas, tem que ter consciência. Mas a doutrina espírita fala que a gente pode tudo. Por que o médium não pode fazer isso? Não, não é tudo não, Oswaldo. Claro que é. Onde que fica o livre-arbítrio? Fala para mim.
Onde está nos livros, em qualquer uma das obras básicas, que você não pode fazer alguma coisa? Poder fazer, pode, mas tem que fazer com consciência, um julgamento de bondade, de amor, para o bem da humanidade. Não é só para o bem individual do médium e ou o bem do espírito comunicante. Não pode. Mas o médium não pode querer ser um ótimo médium? Ele pode, mas tem que tomar cuidado com o orgulho, com a vaidade, que isso vai derrubá-lo. O orgulho vai derrubar esse médium. Mas como é que essa coordenação espiritual permite, então, que esse espírito enganador passe por Mistificador. todas as barreiras de controle da reunião mediúnica e se dirija ao grupo que não tem nada a ver com o orgulho desse médium e dê uma mensagem falsa? Por que será? Para testar se o grupo está vigilante. É orar e vigiar, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem que, às vezes, não aceitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Qualquer coisa assim. Né? Negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Exatamente. Isso que vocês falaram está tudo correto. E a espiritualidade permite isso para que o médium aprenda. Para que ele aprenda que ele não está num bom caminho. Veja, eles não impedem com que o médium seja fascinado. A espiritualidade não vai impedir isso, porque é uma manifestação da vontade do médium. O orgulho é uma manifestação da vontade do médium, é dele. Só que o que ele faz a partir do momento que ele é um médium orgulhoso e prepotente? Eu sou o cara, só eu recebo as mensagens dos mentores espirituais da cara. Vai cair numa cilada. Ele se sintoniza com espíritos que podem o quê? Massagear o ego dele. Fala, é isso aí. Olha, veja, percebe? Então, ele se sintonizando com esse tipo de espírito, a coordenação espiritual vai permitir a mensagem. Para que esse médium... Por quê? Porque, veja, vamos imaginar o seguinte, neste trabalho mediúnico, há uma coordenação material, uma coordenação espiritual, que trabalha em sintonia com a coordenação material. E essa coordenação espiritual vai intuir esta pessoa, que é uma pessoa mais experiente, para que ela oriente aquele médium. Nesse sentido, fala, olha, será que efetivamente essa mensagem é isso mesmo? Ou será que você não está se sintonizando com o espírito que trouxe uma mensagem que simplesmente parece que é uma mensagem superior? E aí, se aquele médium for um médium, não for um médium melindroso, tá? Porque o médium, ele nunca deve ser melindroso, ele deve saber receber críticas, porque são críticas amorosas e construtivas. E para que ele possa repensar algumas características que ele está sintonizando. Então, é exatamente para isso. Para a educação daquele médium, a equipe espiritual permite com que aquela mensagem siga em frente, por intermédio daquele médium orgulhoso ou fascinado. Tá bem? Ok até aqui? Ok. Uma pergunta bacana. Como saber se tenho, faltou um H ali, mediunidade? O que vocês acham? Em que fase da vida a mediunidade aparece? Parece que é na adolescência.
que ela se aflora. Na adolescência. E as crianças que veem espírito? Eles estão vivendo os dois mundos ainda, até em torno de 7 anos. Então, a gente pode dizer que nesse período a mediunidade é algo mais natural. Porque as crianças estão se reencarnando, não tá, a encarnação dela não está completa. É por volta dos 7 anos. Eu já ouvi falar até na adolescência. 15 anos, 17 anos. A Carol já jogou uma ideia diferente. Ela falou ali que não tem uma idade exata. Mas eu já aprendi que tem uma idade, inclusive eu aprendi no ESE, em torno dos 7 anos, aí amadurece, o espírito reencarnante completa a sua reencarnação em torno dos 7 anos. E a partir dos 8 ele já pode ser médium. Eu acho que até os 7 anos, a ligação dele com o mundo espiritual é mais fácil. Não são todas as crianças que veem, mas é mais fácil. A partir dos 7 anos, se ele tem mediunidade, talvez já continue e outras pessoas começam a desenvolver na adolescência, mas também tem gente que desenvolve já mais velho. Que começa talvez com estudo, tal, ele tem alguma sensibilidade, uma intuição que ele acha mais aflorada, com o estudo ele acaba desenvolvendo algum tipo aí de mediunidade ou intensificando essa sensibilidade que ele tem, essa intuição que ele tem forte, essa vista dupla, e igual a Brenda falou, que para mim essa vista dupla é essa visão mental, vamos dizer assim, de alguma imagem ou de algum espírito. Então, acho que não tem uma idade exata, ou você desenvolve até aqui, ou você não desenvolve mais. Eu acho que tem muito a ver com o estudo que você faz também. Legal isso que você trouxe, Valéria. Eu queria só fazer uma pergunta, tá? Agora, há pouco tempo atrás, eu falei o seguinte, que algumas pessoas, quando vão ter a mediunidade, elas já são trabalhadas. O seu perispírito já é trabalhado no plano espiritual, ele já é preparado para isso. Se ele é preparado para isso e reencarna com a capacidade mediúnica, o que tem que desenvolver? Para aprender a lidar com a mediunidade, porque se a pessoa é médium, porque a mediunidade é orgânica, né? E ela é, vamos supor, um médium ostensivo. Se ele não estuda um pouquinho sobre a mediunidade dele, ele não vai entender o que é aquilo. Ele pode ficar com medo, ele pode se assustar, ao passo de que, quando ele tem o estudo, ele vai aprender a lidar com esse tipo de mediunidade. Pode até ser interpretado como uma doença, uma loucura. Ai, gente, como que chama aquela doença? Ai, sumiu o nome. É uma doença que a pessoa acha que está sendo perseguida. Isso, esquizofrenia. Esquizofrenia. Isso. Muito bem. Muito interessante tudo isso que vocês falaram, né? Mas uma coisa que... Agora eu vou dar uma opinião pessoal minha, depois a gente volta aos nossos conceitos aqui. Eu acho que hoje, eu percebo que hoje a humanidade vive uma epidemia de mediunidade. Por que isso? Porque nós vamos imaginar o seguinte, desses 8 bilhões de pessoas encarnadas, quantas dessas pessoas têm conhecimento de que os espíritos, como diz Kardec, influenciam, né, como diz o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a influência que os espíritos exercem na nossa vida? E os espíritos dizem, às vezes são eles que vos dirigem. Dessas 8 bilhões de pessoas, uma parcela das pessoas são dirigidas por espíritos, porque tem uma mediunidade
um pouco mais ostensiva, tá? Só que não tem a menor noção disso. Não tem a menor noção. Então, como saber se tem mediunidade? Bom, primeiro, se a pessoa sabe que é mediunidade, começa na vantagem. Ela já tem vantagem, né? E aí, ela vai observar exatamente isso que vocês falaram, ela vai observar algumas características que acontecem com ela. Então, por exemplo, vocês já estiveram em algum lugar onde vocês se sentiram mal? Acho que todos nós, né? Você entrou num lugar e você se sentiu mal, falou, pai, que não tá legal, quero sair daqui. E o contrário, você entrou em algum lugar onde você falou, meu Deus, eu estou entrando no plano espiritual, quero ficar aqui por um bom tempo, né? Então, o que nós vamos percebendo? Esta capacidade de percepção energética, ela, em algumas pessoas, ela é mais aflorada, tá? Então, quais são os sinais disso? Então, intuições fortes, sonhos premonitórios ou sensações físicas inexplicáveis. Essas sensações físicas inexplicáveis são essas sensações que eu coloquei. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa está com dor de cabeça, ela se aproxima da outra e sara, mas a outra fica com dor de cabeça. Essa pessoa tem uma mediunidade, tá? Uma mediunidade, às vezes, de cura, só que ela nem sabe disso. Então, isso pode acontecer. A mediunidade, ela exige um exercício regular e disciplinar. Então, aqui nós estamos falando de pessoas que têm o interesse em descobrir se ela tem ou não mediunidade, né? Veja, todo mundo que estuda mediunidade, fez o ESD 1, ESD 2, MED 1, MED 2, vai para a mesa mediúnica, está lá nos seus 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, vai desenvolver mediunidade? Eu não tenho certeza absoluta. O que eu falei? A pessoa que tem a mediunidade ostensiva, ela já combinou isso antes, lá na programação reencarnatória. Tá? Então, se lá ela não foi trabalhada para isso, aqui não vai acontecer. Por isso que não se pode forçar o fenômeno mediúnico. Porque, às vezes, a pessoa pode mergulhar em algo que seja dela mesma. Tá? Então, as casas espíritas que estudam, que estruturam as suas reuniões mediúnicas, jamais vão forçar uma pessoa a desenvolver uma faculdade da qual ela não é portadora. Exatamente por isso, nossa, já é tudo isso. Exatamente por isso é que não tem idade. Isso pode aparecer em qualquer fase da vida, né? Pode aparecer, concordo, né, que as crianças têm um pouquinho mais de facilidade, por uma série de questões ali estruturais da criança, pelo momento de vida e tal, está chegando aqui. Mas pode aparecer na adolescência, na fase adulta, ou na madureza. Depende da programação reencarnatória dela. Depende do motivo pelo qual ela está trazendo. E depende também da maturidade dela. Porque, veja, uma pessoa que se programa para trabalhar com a mediunidade, mas chega aos 30 anos de idade, de uma forma muito imatura, às vezes o próprio anjo da guarda dela percebe o seguinte, olha, ainda não é momento. Mas aos 35, aos 40, pode ser. Ah, não, aos 50, pode ser. Aos 60, agora está na hora. Tá? Então, tem uma série de variáveis que vão determinar em qual fase da vida da pessoa a mediunidade vai ser trabalhada. Mas aquelas pessoas que não se organizaram perispiritualmente antes de reencarnar para trabalhar a mediunidade ostensiva, não o farão. Não adianta forçar, existe um motivo para isso. Né? Por que nós não enxergamos os espíritos todos? A gente ia ficar doido.
A gente vai ficar maluco. Nós não temos condição de enxergá-los ainda, mas no futuro nós teremos. Tá? No futuro nós teremos. Mas nesse momento nós não temos. Então, qual é o conselho de Kardec? Não se deve forçar o desenvolvimento. A faculdade surge naturalmente quando há utilidade e preparo moral. Então, utilidade. Tem utilidade para aquela tem. Aquela pessoa tem preparo moral? Veja, tá bom, Oswaldo, então quer dizer que só é médium quem tem uma moralidade elevada? De forma alguma. A mediunidade é uma faculdade para todos, inclusive para quem não tem moralidade elevada nenhuma. Agora, o uso que essa pessoa vai fazer e que os espíritos vão fazer desse fenômeno mediúnico é que vai variar, tá bom? Muito bem, vamos correr um pouquinho aqui. Condições para uma boa comunicação espírita. Para garantir a qualidade e a veracidade das comunicações, são necessários 3 pilares. Recolhimento, ambiente de paz e concentração mental. Intenção pura, desejo sincero de aprender e auxiliar, sem vaidade. Lembrando, gente, que o primeiro a ser ajudado é o próprio médium. Quando ele ajuda, numa comunicação mediúnica, às vezes ele está trabalhando um trauma dele, está trabalhando uma questão que ele não... um orgulho que ele não conseguiu vencer, um perdão que ele não conseguiu conceder, né? Então ele tem que ter um desejo sincero de ajudar, e assim também ele vai ser ajudado, sem vaidade. Alguém falou, olha, você é um médium excepcional, um palestrante excepcional, um professor excepcional. Dirija esses elogios, acolha com humildade e dirija esses elogios ao Cristo, né? A gente sabe que todas as nossas conquistas foi viabilizada por Ele. Então é uma conquista nossa, e a gente tem que ficar feliz com essas nossas conquistas, olhar para elas com amor, mas cuidar com a vaidade. Bom? Afinidade fluídica, sintonia moral entre o médium e o espírito comunicante. Sintonia é algo muito importante. Às vezes, a sintonia numa reunião mediúnica que você vai participar às 8 da noite, ela começa a ser estabelecida às 6 da manhã. Um dia antes, um mês antes, 10 anos antes. Isso é um fenômeno muito interessante de ser estudado, especificamente, né? Mas o que nós podemos dizer nesse momento é que tem que ter uma afinidade fluídica entre o médium e aquele espírito que quer se comunicar. Se não houver essa sintonia, essa afinidade fluídica, não vai acontecer comunicação. Então, a qualidade da comunicação depende mais da elevação moral do que da habilidade técnica do médium. Veja, a qualidade da comunicação depende mais da elevação moral. Tá bom? Classificação dos espíritos nas comunicações. No Kardec divide os comunicantes em 3 grandes ordens, para facilitar o discernimento aqui mesmo, tá? Para fins didáticos. Espíritos superiores, linguagem digna, nobre, lógica, voltada para o bem. Nunca lisonjeiam o orgulho. Ele nunca vai falar, olha, o médium que está ministrando, que está proferindo essa mensagem, é um médium espetacular, não vai ficar fomentando o ego daquele médium, tá? Espíritos medianos ou médios têm um conhecimento limitado, podem ser bons, mas ainda guardam preconceitos e ideias terrenas. E os espíritos imperfeitos, linguagem grosseira, fútil ou enganosa, buscam confundir ou dominar, tá bem? Com que tipo de espírito a gente se sintoniza? Essa é uma pergunta que cada um tem que se fazer. Então, agora, para a gente fazer uma síntese da nossa aula, nós podemos, nesses itens, Kardec nos traz as seguintes ideias. A mediunidade é uma lei natural e não um dom sobrenatural. Então, o que a mediunidade tem de sobrenatural? Absolutamente nada. É uma lei natural. O perispírito é o elo de ligação entre os dois planos. Existem diversos tipos de médiuns.
cada um com sua função específica. Tá bem? O estudo constante e a reforma íntima são as únicas proteções contra os enganos feitos pelos espíritos, que nós podemos chamar de mistificação. E a análise rigorosa da linguagem revela a natureza do espírito comunicante. Tá? E o que nós podemos concluir da nossa aula hoje? O Espiritismo, frase de Kardec, o Espiritismo é uma luz que nos esclarece sobre o futuro. Mas essa luz só é proveitosa para quem sabe utilizá-la para o seu próprio melhoramento e para o bem de seus semelhantes. Então, para consolidar o aprendizado sobre o intercâmbio espiritual, que é o fenômeno medianímico ou mediúnico, guardemos esses pilares fundamentais. Intercâmbio natural. A mediunidade é uma lei da natureza, não um privilégio. Instrumento de progresso. O objetivo real de toda a comunicação é a nossa evolução moral. Vigilância e estudo. O conhecimento é a única defesa contra o engano e a obsessão. Olha lá, vigilância e estudo. Sintonia vibratória. Atraímos os espíritos que guardam afinidade com os nossos pensamentos e atos. Eu quero saber que tipo de espírito me acompanha. Observa a qualidade dos seus pensamentos. Simples assim. Responsabilidade. Ser médium é um compromisso de serviço e amor ao próximo. E uma reflexão final. O estudo dos meios de comunicação não seja apenas um exercício intelectual, mas o despertar para uma vida de maior consciência, ética e fraternidade. Tá bem? Eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas para que nós pudéssemos refletir a respeito, mas nós não vamos ter tempo de debatê-las. Eu quero passar a palavra para a Ana Carolina para ela falar sobre uma frase que ela colocou ali atrás. Mas olha lá, por que a mediunidade de efeitos físicos foi a mais comum no início do espiritismo do que hoje? Por que será? Qual a diferença fundamental entre um médium intuitivo e um palestrante inspirado? Será que tem? Tem diferença? Nós não falamos que o palestrante, ele está lá, o mentor espiritual dele está ali. A classe de espíritos, o ambiente da reunião influencia? O que vocês acham? 100%. Não olhem as respostas que estão na página seguinte antes de responder todas. Sejam honestos consigo mesmo. É possível ser um bom médium sem ser uma pessoa moralmente disciplinada? De jeito nenhum. Mas eu conheço médiums que fazem até cirurgia espiritual e cobram por isso. Como que não? Aqui muito é dado, muito será cobrado. É dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Bom, mas ele é um bom médium. Para ser bom médium, precisa ser bom? Precisa ser moralmente disciplinado? Será? Fiquem com esse pensamento. Estudem sobre isso. Nós temos exemplos no nosso querido Brasil de pessoas que não são nada moralmente disciplinadas e são excelentes médiums. Tá? Ok? As respostas estão aqui na página seguinte, mas sejam sinceros com vocês. Antes de lerem as respostas, estudem as perguntas, reflitam sobre elas. Dá para ver se vocês conseguiram extrair a ideia dessa aula de hoje, tá bem? Vou passar a palavra para a Ana Carolina agora. Excelente estudo, Oswaldo. Acho que você conseguiu trabalhar, aprofundar melhor tudo aquilo que a gente tinha discutido, né, pessoal, nas últimas 2 semanas, sobre a questão de mediunidade, né, viu como foi importante aquela, né, a gente dominar, né, aqueles conceitos básicos, para que a gente possa até entender, né, o que o Allan Kardec está falando ali, porque ele não para, né, o tempo todo para explicar, ele já entende que a gente já traz esse pré-requisito, esses conhecimentos prévios aí, para que a gente possa trabalhar, né, e são conceitos tão, que esbarram no outro que a gente confunde, né. Confunde. Confunde muito, né, assim, como explicar, né, a ocorrência de um processo mediúnico. E
Quem não pergunta isso a um espírita, né? Quando a gente fala que nós somos espíritas, as pessoas falam, mas como que acontece isso, né? É de pensamento para pensamento, né? Fica uma explicação muito rasa, por exemplo, né? Mas quando a gente entende de perispírito, quando a gente entende de fluidos, quando a gente entende de condições anímicas, né? Tudo isso a gente consegue explicar melhor. Aquela questão ali, Oswaldo, foi só para fazer, né, para fazer a gente pensar, né, porque realmente, concordo com você, Rogério, eu também fiz o EJA, também aprendi isso no EJA, que era até os 7 anos, eu não sei de onde as pessoas tiram isso, tá? Pelo menos em Allan Kardec não tem, também não vi em André Luiz, não vi nenhum autor mais considerado, assim. Pelo contrário, né, como a Carol colocou ali também, como o Oswaldo colocou, a mediunidade, ela pode vir a qualquer momento, a qualquer idade, né? Essa questão. O Allan Kardec fala da infância, né? Ele fala que na infância, logicamente, nós estamos mais impregnados pelas nossas lembranças passadas, né? Até mesmo nos encontramos em sonhos, mas não há nenhuma idade, assim, não há um número, não é 7, nem 5, nem 4, ele fala na infância, né? E a nossa encarnação, Rogério, ela completa quando a gente nasce, tá? Ela não vai completando, não. O espírito está coladinho, tá? Ele está ali coladinho. A gente fala assim sobre a influência, né? Que a gente escuta muito isso também no EJA, né? Olha, a gente vai, né? Até os 7 anos, a nossa encarnação, ela vai se fechando, ela vai se completando. Tá errado falar isso também, tá, pessoal? Só a gente ir lá na segunda parte da obra do livro dos Espíritos, a gente vai ver que completa com o nascimento. Nasceu, chorou ali na sala do parto, pronto, não tem mais. Tá lá, tá, já tá, né, só prosseguir aqui com a evolução na carne, não tem, completou a encarnação completa, né? Quando está no ventre materno, que ela vai se completando, nasceu, chorou ali, pronto, completou. O que eu vejo, Ana, até os 7 anos, é o desenvolvimento do cérebro da criança. Aí sim, isso daí é estudar na psicologia, na pedagogia, né, o desenvolvimento físico, aí tudo bem. É muito interessante isso que você está falando, Valéria, porque assim, ó, a visão, ela só se completa aos 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, sim. Os pais têm que levar os filhos anualmente ao oftalmo para ver se está tudo certo. Ela está completa. Até os 7 anos de idade, a psiquiatria, a psicanálise diz que os transtornos psiquiátricos também se estabelecem. Então, esses primeiros 7 anos de idade são muito... Lia Luft fala isso, né? Que a infância é uma terra que a gente vai pisar a vida inteira. Exato. Às vezes as pessoas acham assim, eu vou colocar o meu filho numa escola ruim aqui no começo, depois eu coloco numa melhor, por exemplo. Sim. Mas eu acho meio difícil a gente colocar, temos que trazer autores, pessoal, porque eu acho muito difícil colocar essa idade até os 7 anos, porque, por exemplo, para muitas linhas, como a psicanálise, por exemplo, a nossa personalidade ela vai se formando ao longo dos anos, inclusive a gente vai modificando o cérebro, né, o tempo todo. Então, o que é a formação, o que é modificar? A gente tem que pensar isso, né? Agora, para o Allan Kardec, como ele está falando de uma qualidade que é o espírito ali que vai usar a matéria, né, que é a ciência que nós estamos falando, a qualquer momento. Se a gente for pensar a qualquer momento, a própria Ivone, né, Oswaldo, que você trouxe hoje para a aula, a Ivone, com 4 anos, já era médium pronta. No sentido como o Kardec fala, médium pronta. É lógico que ela não podia exercer. Porque ela, lógico, não tinha o corpo físico não acompanhava, né? Mas a questão se pode eclodir ou não a mediunidade, pode. Qualquer momento. Uma coisa que durante a aula eu queria falar, né, e acabou que me passou, só para a gente tomar um pouco de cuidado com essa palavra Pentateuco, porque ela não existe na nossa doutrina, né? A gente, assim, as obras fundamentais, são 5, tá, mas Kardec escreveu mais de 20 obras que são imprescindíveis para a doutrina. Essa obra Pentateuco, ela é muito, essa palavra, né, ela é muito influenciada pela Bíblia judaica, que é o Pentateuco mesmo, né? Então, só para a gente tomar cuidado com essa palavra e, se possível, não usar. Né?
Todo mundo usa esse termo. Mas ainda bem que você lembrou, Oswaldo, também quando eu ouvi, né, a gente fala obras fundamentais, pessoal, são 22 obras fundamentais, fora os textos avulsos, tá, do Allan Kardec, 22 obras, então vamos falar obras fundamentais. Obras básicas até vai, porque pelo tanto o movimento espírita a gente colocou só 5 obras, a gente fala assim, as 5 obras que chamamos, mas que pertencem às obras fundamentais. A obra que nós estamos estudando, que é o Espiritismo, é uma das obras fundamentais, não pertence às obras básicas, como a gente entende, né? Ela é uma obra introdutória, mas ela é uma obra fundamental também. Mas isso que a Carol colocou é natural. Muitos palestrantes usam essa expressão Pentateuco, tá? Virou cultural, né? Virou cultural. Mas vocês aqui, que são alunos do GES, já sabem que não é muito elegante. Não pode falar, gente, não pode falar. Não deve, tá bom? Maravilha, pessoal. Obrigada, Oswaldo. Vamos fazer oração. Eu agradeço a todos. Vamos sim, vamos fazer oração. Quem que gostaria de fazer nossa oração de agradecimento? Eu gostaria. Eu amei a aula de hoje. Coisa até boa, me emocionei, até me comovi num dado instante, num dado momento. Então, eu quero aproveitar esse instante e agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a toda a espiritualidade maior, a todo o plano espiritual, por nós, aqui desse grupo, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados, que vêm todas as segundas-feiras à noite ouvir esse estudo, aprender com esse estudo. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer por todos. Muito obrigado, gratidão, obrigado, Deus, gratidão, obrigado, Jesus, pelo estudo dessa noite, e que assim seja. Assim seja. Obrigado, Rogério, assim por essa prece tão gostosa. Assim seja. A gente percebe que veio do coração. Boa noite a todos, que tenhamos uma semana maravilhosa. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos.